Olá, pessoal do Bytes e Cargas. Hoje temos uma surpresa especial para vocês. Consegui trazer um grande amigo meu que conheço há mais de 25 anos, eu imagino. Acho que já melhor não falar tanto, mas é isso. Anderson Fagundes, que hoje é o colega, trabalha na Log. Muito obrigado por ter vindo aqui comparecer esse podcast aqui com a gente, Anderson. Eu que agradeço, Fábio. A gente já se conhece há um bom tempo. Para mim é uma satisfação enorme aqui. Vai ser um bate-papo muito informal. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana aqui. Cara, aqui o negócio é o seguinte: se a gente começar a contar as fofocas que a gente tem de muitos aí, os caras vão querer pegar a gente depois. Então a gente não dá nome. Não dá nome, né? A gente só fala as coisas. Aí quem souber vai falar assim: filha da mãe, eles me entregaram. Sei quem é. Sei quem é. Com certeza. Ô, meu amigo, para começar aqui, vamos pro pessoal aqui, quem não conhece, quem é o Fagundes? O que o Fagundes pode falar um pouquinho dele aqui? Cara, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Sou de Porto Alegre, sou do Sul, né? Comecei há um bom tempo no mercado, não falar em ano, mas... Não fala em ano. Né? Mas eu comecei no Exército, né? Fui oficial do Exército, fui R2, servi na Polícia do Exército de Porto Alegre. Você serviu na famosa PE? PE. Rapaz, tem história, hein? Tem história. Né? Um período bem intenso e interessante da minha vida, né? Profissionalmente falando. Porque entrei pro Exército, fui CPR, depois fui para a Polícia do Exército. E a Polícia do Exército, de fato, é uma unidade bastante operacional, bastante diferenciada. E ali já comecei, né, que vai ser a pauta aqui, a questão de logística. Já comecei a trabalhar com escolta. Já começou lá mesmo fazendo escolta, meu? Escolta, porque nós fazíamos escolta de armamento, de produtos controlados, principalmente pro Comando Militar do Sul, né? Porque eu estava em Porto Alegre, mas viajava para Curitiba e outros estados ali da região sul, escoltando armamento, munição e etc. Então vocês faziam todo o planejamento estratégico para trazer esse material para cá, com geralmente, tudo? Sim. Geralmente o planejamento era feito pelo comando de área e aí chamavam um oficial para fazer a escolta mesmo, e proteção da carga. Sim. Então eu cheguei a fazer escolta, eu lembro uma vez, com 70 fuzis. Saí com 70 fuzis do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para Joinville, salvo engano. Caramba, meu. É que tem um batalhão enorme lá em Joinville. Exato, e aí a gente fez esse transporte, assim, todo o processo de segurança e cuidado, né, para levar essa carga, imagina. Começando com escoltas na época do Milico. E aí, como é que foi começando a transição? Como é que foi? E aí, eu fiquei esse tempo no Exército. Durante esse tempo que eu estava no Exército, eu fiz alguns cursos de operações especiais, essas coisas assim, mas na Polícia de São Paulo. Eu fiquei um bom tempo na Polícia Militar de São Paulo. Você trabalhou na Polícia Militar de São Paulo? Fiz curso de eu ainda nem sabia, gente. Fiz curso de choque, fiz curso de operações especiais na Polícia Militar de São Paulo. Você pegou, então, alguns colegas nossos que também trabalharam na polícia? Com certeza. Tem vários oficiais que são da Polícia Militar que eu conheci justamente fazendo os cursos na PM. Caraca! Eu não sabia. Você veio pra cá e foi fazer curso Vim pra cá, em 1999, sendo mais efetivo. Caramba, eu não sabia. E aí fiz cursos na Polícia Militar, São Paulo, voltei pro batalhão, pra Porto Alegre, né? E aí eu fui um multiplicador da parte de GLO, que hoje eles falam GLO, né? Sim. Eu fui multiplicador disso lá na época que eu tava no BPE de Porto Alegre. Certo. E aí nessa interface eu conheci vários... O comandante Diógenes. Opa! Diógenes Luca, é o próximo. Vamos esperar ele. É o que eu conheci, né? Porque ele tava no GAT, que eu acho que ele era capitão. Sim. No GAT de São Paulo, eu conheci ele. O cara é uma sumidade na questão de tratamento de emergências com reféns, o cara negociador nato, é um cara... Negociador. Ele foi até que negociou eu lembro, ele tem uma história famosa que tem até livros, toda a história, ele negociou na época do sequestro da família do Silvio Santos. Teve bastante envolvido nisso. Ele tem uma história maravilhosa. Um seriado até, acho, na Netflix, foi... Exato. Na vida dele aí. Cara... Então você conheceu ele nessa época também ali? Conheci vários oficiais na Polícia Militar de São Paulo, porque eu fiquei um bom tempo aqui, eu fiquei acho que uns 4 meses, quase 5 meses, aí fiquei um tempo fazendo isso. Eu emendei um curso no outro, aí voltei pro Sul. E aí, quando eu saí do Exército, né, que eu era oficial temporário, eu iniciei na iniciativa privada. Né? Com quem que você começou na iniciativa primeira? Quem foi a primeira? Primeira empresa que eu trabalhei. Primeiro que pegou o Anderson Fagundes. Primeira foi o Grupo Gerdau. Cara, você trabalhou na Gerdau lá, é verdade, você comentou isso mesmo. Lá no Sul, né? No Sul. Fui para uma unidade de aço fabril, de aços voltado para a cadeia automotiva, que era encharqueadas. Trabalhei lá uns 3 anos mais ou menos, 3 anos mais ou menos. E dali eu fiquei mais 2 anos no grupo, que era em Porto Alegre. Dá muito problema, não focando na própria Gerdau, não é isso, mas segmento de aço. É para o pessoal saber, tem muito problema de situação de
furto, roubo, tentativa, essas coisas nesse segmento? Tinha uma questão lá que era, cheguei a cuidar da parte de transporte, de parte de segurança, eu falava segurança de transporte. Mas como era um aço especial para cadeia automotiva, não tinha problema de não era tanto procurado. Não, nas reuniões de RC eu ficava mais tranquilo, porque era um aço voltado para cadeia automotiva, então você não conseguia dar vazão nele, utilizar para mercado subterrâneo. Mas as outras unidades tinham algum tipo de problema. E o que tinha, assim, de mais crítico, vamos dizer assim, eram as questões sindicais. Sindicato dos metalúrgicos. Não é fácil. Na época tinha umas greves bem... Bate o tambor forte, mesmo, literalmente. Bate o tambor forte. Então, isso era bastante desafiador. Então, eu fiquei lá, eu trabalhei no grupo. No grupo eu cheguei a cuidar de safety, security. E é até bom você falar de safety, porque às vezes as pessoas... Eu vejo muita discussão em que o pessoal fala isso em português, o segurança, né? Em inglês, às vezes, é muito mais fácil no inglês, que é o safety. Safety é segurança focado no trabalho, da segurança da pessoa. E security é aquela questão de segurança que é bem mais ampla. Segurança da propriedade, dos produtos, um monte de coisa. Da informação. Então, você cuidando de safety, você não tinha... Como que era o maior desafio na época? O que acontece? Até o safety você tem uma segmentação, né? Que você tem a segurança do trabalho e você tem toda a parte de saúde ocupacional. É isso aí. E pra mim, na época, foi um desafio muito grande, porque eu peguei as duas coisas. Então, eu tinha médico, cuidava de SESMIT. É verdade. Emissão de ASO, PCMSO, então eu tive que mergulhar nisso. E na época eu fui fazer uma graduação tecnológica em segurança do trabalho. Ah, que legal. Eu não tinha formação na área. E aí fui fazer e foi bem... Para mim foi proveitoso, porque de fato tem uma parte regulamentar ali que é muito complicada, né? Cara, eu estudei, eu fiz um curso também de segurança do trabalho, não é... Aquelas NRs todas, tem toda a parte de acidente, como é que você faz lá, você faz o registro do acidente de trajeto, não sei o quê, e mais a parte de SESMIT e mais a parte de PCMSO e riscos laborais, então é um conjunto... que é bem desafiador, né? É bem comum, você já viu aí ao longo da sua carreira, juntar o safety, que é o segurança do trabalho, com security. É uma coisa que eu vejo dificuldade, entre nós aqui. Eu não consigo ver um match ainda. Gente, é uma opinião pessoal minha. Eu não consigo dar um match no sentido de... Eu não acho que dá muito certo a segurança do trabalho de baixo com security, quando trabalham as duas juntas, que são questões... É difícil. É difícil, depende do negócio, né, Fábio? Porque se você pegar, talvez, a indústria em que o foco é a proteção do funcionário ali, do empregado, e dos ativos, né? Geralmente os ativos mais tangíveis, sim, até você consegue fazer um match. Agora, você pega outros tipos de negócio, pega, por exemplo, logística, já... Não é, difícil, é muito diferente, o foco é diferente. Você vai para a parte de, por exemplo, segurança de emergência para transporte, tem um viés bem diferente. É totalmente diferente. E aí, continuando, já tô aqui acompanhando, fez o curso de aí trabalho. Fiquei lá cuidando desses dois processos, mas eu também peguei algumas coisas como brand protection, né, porque fazia proteção da marca, tinha muitos eventos aí, comecei a trabalhar com proteção para o evento e da marca, então tinha aquela feira agrícola, essas coisas, tinha um trabalho assim, e também a proteção pessoal dos executivos. Né? Então, é um trabalho que eu falo, esse é hiper estressante na minha opinião também. Quando começa, você parece que você... porque a gente tinham dois segmentos. Um era a segurança da família, que era uma holding que cuidava, então tinha uma turma lá que fazia esse trabalho, mas aqueles executivos que tinha uma parte da família que estava dentro do negócio, então também a gente tinha uma atenção diferenciada. Sim. E tinha a proteção executiva dos elegíveis, vamos dizer assim. Geralmente era diretor para cima. Sim. Mas a sede era bem desafiador, porque tinha em torno de uns 700 executivos lá. Caramba. E fazia travel security e tudo. Né? Teve até um episódio que foi bem interessante, que foi a queda daquele avião foi da Gol, né? Que caiu em Porto Alegre. Foi aqui em São Paulo. São Paulo gaúchos. Foi Latam, eu acho. Não, Latam caiu e teve foi o da Gol, que caiu veio de Porto Alegre para São Paulo. Verdade. Perdi ali, na época tinha um trainee e 2 gerentes executivos. Nossa, como é que... Aí, é bom que você passou por essa experiência. Como é que é você gerenciar uma crise dessa com família, familiares, executivos, todo mundo queira saber? Como é que você foi até uma situação interessante, porque nós recentemente tínhamos formado o comitê de crise.
Tinha acabado de... E aí até tinha muita gente, mas uma discussão que a gente teve lá, técnica... Muita gente não ajuda, gente, cara. Você sabe disso. Tinha muita gente. E assim, uma pessoa que fazia parte do comitê... uma pessoa... Não é que ela fazia parte do comitê de uma outra região, vamos dizer assim, próximo da onde eu ficava, mas ela estava no voo. Estava no voo. A própria pessoa do comitê estava no voo? Ela fazia parte do comitê de uma outra unidade fabril, mas ela era muito ligada ao pessoal de RH, né? Porque fala RH, agora fala people. E então, o que aconteceu? A turma de RH que estava no comitê mesmo ali, estava toda desestabilizada, porque perderam uma amiga. Lógico. Pergunta rápida. Ô, Anderson, como é que... A companhia aérea, isso é uma questão genérica que eu tô querendo saber, mas não é indicar se tá certo ou errado. Quanto tempo, em média, ela leva para confirmar os nomes? Porque eu vejo muita gente vê filmes, séries, quando acontece um acidente, é aquela discussão para tentar confirmar as pessoas realmente que estavam no avião. Quanto tempo leva, em média? Eu consegui essa informação muito rápido, porque nós tínhamos uma agência como tinha muita viagem, eu cuidava de travel security, eu tinha esse controle. Então a gente sabia... Você traqueava realmente. Traqueava, a gente sabia direitinho quem estava no ar ou não. Então a gente tinha um CCO, né? Uma SOC, né? Agora sim. Um SOC, mas CCO na época. Então a gente tinha esse controle. Tinha muitos executivos voando, a gente já tinha uma política de não pode viajar tantos executivos no mesmo voo e tal. E aí a gente tinha uma agência dentro da empresa. Isso ajuda. E aí a gente contatou. E como o acidente foi praticamente fatal, então quem estava lá já tinha dado esse feedback, vamos dizer assim, que não... Zero sobreviventes. Porque ele entrou, né? O avião explodiu, enfim. Sim. Então a chance de ter sobrevivente era muito pouca. A gente mapeou o voo e a gente já sabia quem estava lá. Caraca. Então, antes de iniciar até a reunião do comitê, eu já tinha informação. Caramba, você abriu a reunião já sabendo. Já sabendo. E aí o ponto era, o comitê era na sede lá da empresa, enfim. Sim. E aí, então, a gente já tinha ideia de quem eram as pessoas. E as pessoas foram quatro. Um era de São Paulo e 3 eram do Sul. E eram dali. Então o comitê já começou a gente começou ali com... Já contando pro pessoal lamentando. Bem. Nessa situação, é vocês que contatam a família ou é a própria companhia aérea? Como que funciona esse processo? Não, a própria empresa contatava, daí já se estruturou um processo de chamar psicólogos e tal, para dar, né, assistência. Então foi... Aí já desdobramos nesse formato. E você tinha acabado de começar o processo de ter uma comissão de gestão de crise, cara. Foi bem... Você pegou realmente de cara. Boa experiência. E realmente ajuda na carreira. Lamentavelmente, mas ajuda de uma forma... E é um ponto, assim, né? Até fazendo um gancho que eu falo assim... Eu acho que quando você fala de gestão de crise, você tem uma ISO de gestão de crise, acho 22... Se eu não me engano, 22361. Deixa eu ver, até vai falando aí que eu vou pesquisar aí. Segurança e resiliência. Vê se é ISO 22361 ou acho que é 361. 22... Ou 631. 361 ou... 361, vou ver colocar ISO gestão de crise mais fácil. É segurança e resiliência, gestão de crise. Ela é uma ISO... Eu vou dar uma palestra sobre isso. 22361. Viu, acertei. Você acertou. Ela é uma ISO que vem muito recheada de soft skills. Sim. Né? Porque ela, assim, sendo bem pragmática, ela diz o seguinte: você tem que ter soft skills bem desenvolvidos para trabalhar com crise. Não quer dizer que você não possa desenvolver isso. Claro. Mas você tem que ter esse... Né? Então, a gente tem vários casos, assim, quando você estuda a gestão de crise, enfim, você tem vários casos de declarações ruins de CEOs, posicionamento errados de empresas, etc. Então, ela coloca muito isso, né? De que você tem que ter as pessoas preparadas e treinadas nesses soft skills e um acompanhamento para você poder lidar com esses momentos. Porque não é qualquer um que não dá. Consegue gerir. E passando por esse processo, vamos lá, seguindo a carreira do Anderson. Seguindo a carreira, começou. Bom, aí depois eu fui aí eu comecei com infraestrutura crítica. Fui pro Porto, né? Saí de Porto Alegre. Como que foi chegar em você? Porque você tá em Porto Alegre, como é que chegaram no Anderson em Porto Alegre? Eu já tinha recebido alguns convites para vir pro centro do país. Eu participava de alguns cursos, eu tinha feito uns 2 módulos do DSE. Você fez aqui. Eu fiz os módulos desse, fiz com o Tranquese, com o Tácito. Os primeiros módulos desse, acho que foi
2006 eu fiz 2 módulos SE. Francisco Tranquese, esse é o próximo. Chama ele. Eu estava, Tranquese, Sartori. Nossa, Sartori. O Tácito, essa galera da antiga. Aí eu já tinha vindo para São Paulo fazer uns módulos do DSE. E aí depois eu já tinha um network em São Paulo e tal. Daí eu recebi esse convite, vim pro Porto. Eu não tinha experiência nesse tipo de operação. Isso que eu ia falar, cara, é um mundo... A gente vai conversar aqui um pouquinho, mas é um mundo totalmente diferente, né, Anderson? E um ponto que, assim, que eu entendi é que eu precisava pegar ali know-how, pegar a estrada, né? Conhecer mais operações, ter mais... Porque eu fui muito cedo pra sede, né? Muito cedo para um headquarter, né? Sim. Então precisava... É aquela segurança corporativa. Muito... Driver security, physical security, essas coisas bem corporativas. E sempre uma operação que é uma... nervosa, hein? Eu lembro que eu fui... o processo de entrevistas... Eu vim para Santos, vim para São Paulo, enfim. E aí passei um dia lá sendo entrevistado por todo mundo, né? Certo. E aí eu entrei no Porto, olhei aquela loucura e falei, cara, esse negócio aqui é interessante. Interessante loucura, meu. Interessante. Aí eu voltei, não deu muito tempo, eu fui chamado. Aí comecei Cara, e foi fácil a mudança de sair de Porto Alegre para vir para Santos? Você gostou da transição? Gostei. Santos é uma região... A região de Santos é muito boa. A gente foi morar no Guarujá, né? Vocês começaram morando na região do Guarujá? Eu vim primeiro, depois veio a Vivian. Pra quem não sabe, que não estavam vendo, mas a esposa tá aqui, gente. Tá, aqui, ó. Aqui, ó. A Vivian veio depois com as meninas, né? Sim. O meu filho mais novo, o Eros, não tinha nascido. E a gente foi morar literalmente na praia. Porque a gente foi morar É bom, vai. É gostoso. Aí foi uma mudança bem diferente mesmo, assim, de sair do sul e morar no Guarujá, foi diferente. Mas voltando para o trabalho numa região tipo... E aí começou, eu tive também, assim, não posso deixar de falar, né, um mentor lá que foi o José Carlos, você conheceu ele? Pô, comandante José Carlos, estamos juntos, comandante. Vamos ver se traz ele aqui depois. Poxa, ele tem história, hein? Ele vem para São Paulo de vez em quando. Vou trazer o comandante José Carlos. Esse é uma lenda. Esse é uma lenda, o pessoal conhece ele muito bem na região da Baixada. Ele foi um dos primeiros lá na área de segurança portuária, uma referência. Sim, ele é uma super referência. E aí ele me recebeu muito bem, né, assim, foi um pai para mim, sendo bem categórico. Foi um professor, um pai. E ele tinha uma expertise muito grande ele era um oficial da reserva da Marinha, né, um comandante da Marinha, foi um cara que trabalhou no serviço de inteligência da Marinha e tinha esse background de Porto, então ele ia só na bola certa, né? Ele era um cara muito... Olho vivo. Muito esperto. Então, assim, e é uma região inóspita, sabe? Não é uma região, né? Sim. Mas uma atividade ali, tô falando de 2007, 2008. Eu lembro. E aí, fiquei no Porto ali, fiz um trabalho muito bacana com o Zé Carlos, lá no Porto. E fiquei, acho que uns 2 anos e meio ali. Nisso também já eu conhecia várias pessoas em São Paulo, então também comecei a conectar bastante aqui, comecei a participar da BSEG, da ACES e dessas... Eu lembro. Você foi lá me visitar. Você falou assim, tem um cara lá, o Fagundes. Falei, agora começou a aparecer o nome do Fagundes na boca do povo, verdade. Todo mundo já conhecia do Fagundinho. Você vai virar uma referência. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Uzi Minas, em Minas. Foi até interessante, porque quando me chamaram... Quase um segmento bem parecido com o que você trabalhava na própria Gerdau, né? Quer um pouco mais de água? Não, tá tranquilo. Eu fiquei como um regional, né? Porque pegava todo o Vale do Aço e o Porto de Vitória. Então, você pegou todo aquele prechinho ali, né? Maravilhoso. Que era a principal operação deles, né? E aqui, o material que produzia era material visado. Sim. Ele era um complexo grande e tudo lá era da empresa, né? Então, fiquei em Patinga, né? A cidade toda era... A cidade girava em torno da Uzi Minas, ainda gira. Mas eu pergunto assim, como é que foi a mudança para você, família, sair de uma região... Você sai de uma região grande e você vai para Ipatinga. Nada contra quem é de Ipatinga, da região de Minas Gerais, mas é uma região bem menor. Sim. Você é uma região bem grande, metropolitana. Sim. Não deve ter sido tão fácil, a questão é a seguinte, você sai da praia, né? Para ir para o interior, literalmente. Interior de Minas, lá, né? Não, para quem vai trabalhar assim, para mim, eu estava ocupado, enfim, trabalhando bastante.
Mas para a família foi mais impactante, porque daí eu já tinha o Eros, acho que o filho menor tinha 1 ano, mais ou menos. E para a família foi mais complicado, porque a cidade menor, não tinha... É uma pegada bem diferente, uma pegada... Se você quer uma tranquilidade maravilhosa, é um perfil diferente de uma região metropolitana de São Paulo, da região da Baixada, é bem diferente mesmo a pegada. Sim, sim. E detalhe, né? Eu viajava muito, eu viajava bastante. Porque a gente tava tendo uma mudança muito grande de gestão na empresa, tinha mudado todo o Cilero. Mas Minas é nacional ou tem participação? Era nacional, mas ela tinha participação da Nippon Steel. A japonesa Nippon Steel? Tinha, mas a Nippon saiu um pouco do negócio, por causa do tsunami na época, se eu não me engano. Sim. Eles saíram um pouco. Depois entrou um grupo argentino, que eu não me recordo o nome. E então ela teve, assim... Eu fiquei lá, sei lá... 2 modos de gestão diferentes. Mudou toda a liderança, mudou bastante. Modelo de gestão e tudo. E tinha tido um presidente, acho que tinha ficado quase 20 anos lá. Caramba! Então tinha um pessoal que era todo de lá, enfim. E foi bem desafiador, até por eu ser de fora. Né? Porque eu vim do mercado mesmo, né? Uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Gerdau me indicou para um AVP de RH, que era minha chefe. Sim. E eu fiz uma entrevista lá, mas meio indicado, assim, já meio direcionado. E aí fui trabalhar lá, um desafio bem diferente. É isso que eu ia falar. Porque eram várias unidades, vários negócios, tinha clínica dentária, tinha hospital, tinha... O shopping era da empresa, tinha um anfiteatro. Sério? Teatro lá enorme que era da empresa. Tinha um monte de residência. O aeroporto... Cara, era uma cidade que você tinha que acomodar. Eu fui gestor, administrador do aeroporto. Então é interessante, porque na época a minha chefe me chamou e falou assim... Você vai cuidar do aeroporto. Daí eu falei, PC, vou cuidar da segurança do aeroporto. Eu falei, não, tudo bem. Okay. Nós aceita. Vambora, né? Vamos lá, vambora. Eu falei, não, você não entendeu, você vai ser o administrador. Você não veio do exército, então você vai cuidar do aeroporto, você vai ser o administrador do aeroporto. Eu falei, eu vim do exército, não da aeronáutica. Eu falei assim... Oi, são duas coisas diferentes, minha filha. Aí fui o administrador do aeroporto, já vi com a procuração na mão lá. Sério mesmo? Administrei o aeroporto de Patinga. Cara, agora eu fiquei curioso. Quais são os desafios para administrar um aeroporto, velho? Eu peguei a transição da ANAC. Eu tava saindo como é que era o nome do departamento da aeronáutica que cuidava disso? De aviação? De aviação, acho que era... Não lembro. Não lembro. Já não era ANAC ou já era antes? Não, tava tendo a transição, justamente. Infraero, você tá falando? Não, era Infraero, não. Infraero tinha um departamento de regulação da aeronáutica que cuidava... AVSEG? Não é AVSEG. Vai lá que eu procuro aqui. Se quiser que eu procure. Não tem problema, não. Mas era eu tava tendo a migração da aeronáutica para a ANAC. E aí... A gente está sofrendo uma série de auditorias e tal, e tinha a parte de emergência. Sim? Né? Então, assim, eu lembro que na época onde eu administrei lá, teve um incidente lá que quebrou um trem de pouso do aeronave. Caraca! Gerir essa crise também lá. E toda a parte de regulação de emergência que é super... super importante para o funcionamento do aeroporto. Isso que eu te perguntar, aproveitando o gancho aqui. Ô, Fagundes, então como é que funciona numa questão, tipo, se você administra um aeroporto, que é uma puta de um negócio super diferente. Cara, se alguém... Aqueles programas que estão lá, programa do aeroporto da vida, eu sei que é devido às suas proporções. Cara, se chegasse lá, tinha polícia civil ou federal, quando você tivesse alguma situação lá, eles te procuravam? Como tinha na estrutura, você monta, tem uma estrutura de segurança. Ok. E você tem que fazer as reuniões e as atas, inclusive, tudo registrado. Certo. E aí você monta um ponto lá, um posto policial, e aí lá nós tínhamos a polícia militar e a polícia civil. Você monta ali. Então você já faz os registros dos incidentes, você tem todo o time de segurança, que é a AVSEC daí, né? E aí se tiver alguma intercorrência, eles já acionam ali a autoridade. Na época a gente melhorou isso, porque a gente não tinha posto lá. Não tinha. Você conseguiu fazer como você fala, consórcio, eu não sei como é que isso funciona. Convênio com a polícia, tudo colocou lá. Que na verdade você tem que regularizar isso, você tem que ter. Claro. Então, eu comecei esse processo lá, tanto para a AVSEC, a parte de security, como a parte de emergência, que também é bem... Sim. A gente comprou um veículo, um caminhão de combate a incêndio, acho que veio da Suécia ou da Suíça, que os caras são... E eu fiz a implementação disso. Na época, estava tendo a migração da legislação do bombeiro civil.
Ok. A gente fez uma das primeiras turmas do Brasil. Agora tô falando contigo, tô lembrando das coisas. Vai A gente lembrando, formou a primeira turma lá em Minas. Aí tivemos uma formatura lá, foi bem legal. Legal. E aí montamos essa estrutura lá de emergência, regularizamos isso, adequamos, né, para a nova legislação lá. E depois toda essa parte de simulados. A gente fez simulados de contra-terrorismo nas aeronaves e fizemos um baita simulado de emergência no aeroporto. Para uma cidade lá. Isso até saiu na mídia na época. Eu tava... E era, tipo, lá também tinha passageiros e também a carga? Como era só carga naquele trecho? Não. Mais passageiros. Mais passageiros? Mais passageiros. Uhum. Tinha pouca carga e a gente estava fazendo um projeto no terminal de carga lá, que acho que depois nem foi para frente. A gente... E ele era um dos primeiros aeroportos privados, né? Porque as Minas eram uma estatal, daí migrou, foi comprada por um ente privado, e aí a gente estava inspirado nesse modelo, é que surgiu a legislação, inclusive, no Brasil, e eu peguei toda essa transição. Cara, qual que é o maior problema num aeroporto em geral, assim? Tipo, furto, drogas, que você lembra dos... Porque ele era um terminal... Menor, a gente sabe. Era uma operação mais... Mas quais eram os principais incidentes que você tinha lá? Você tinha questões de companhias aéreas, atrasos, alguma coisa nesse sentido, porque ele operava por equipamento, então tinha questões de neblina, e as pessoas fechava, o aeroporto estava cheio. Aí o pessoal ficava... Putz, isso é normal. Acontece muito até em Curitiba, que é uma cidade grande. Ali sempre tem o nevoeiro de manhã, principalmente em época de inverno. É uma complicação em regiões que não tem equipamento para pousar. Quem tem equipamento pousa e decola. Quem não tem... Não, então, tinha algumas coisas nesse sentido. Cara, e como é que você se virava com o povo lá, querendo matar todo mundo? Não, o pessoal era tranquilo. Não tinha assim... Você tinha que administrar ali, porque o aeroporto estava cheio e, olha, esses voos foram cancelados. Os caras te ligavam, chefe, deu Zulu. Posava em outros, né? Às vezes vinha pousar, não podia pousar, você tinha que mandar para outros. Tinha uma empresa que trabalhava lá, obviamente, administrando isso, mas eram esses pontos, assim, que tinha. E tivemos alguns incidentes, assim, de aeronave e tal. E alguma outra questão que era... que você tinha que controlar o trabalho de aves. Putz, é verdade. Tinha falcão lá. Eu vi alguns filmes. Não, tinha fazendas no entorno, áreas que inclusive a gente teve que atuar junto a alguns fazendeiros e algumas áreas ali, porque às vezes morria um gado ou outro e vinha os urubus e você tinha que administrar isso. Aí eu lembro que eu tinha vigilante de moto a cavalo para fazer ronda lá. Sério mesmo? Tinha que fazer no entorno. É uma realidade que o povo não conta, gente. Não conta. Mas assim, todo e qualquer incidente você tem que ser muito rápido para responder, você não pode ficar... Porque você tem os voos chegando, tipo, a gente tá falando, devido às proporções, óbvio, não é um Congonhas, um Rio de Janeiro, mas você tem os voos e tem que estar tudo limpinho, tudo organizado, horário... Tinha um cara que trabalhava comigo, que ele era muito técnico nisso, muito especialista. O nome dele é Vitor. Então ele me ajudava bastante com essa parte, né? Ele é um cara bem by the book, então quando eu cheguei ele já falou, isso aqui tá tudo não conforme, isso aqui tá conforme, então vamos arrumar um não conforme. Esse é bom, e aí fui ajustando, deu trabalho. Foi uma experiência bem interessante. E aí, passando dessa parte. O que aconteceu? Eu voltei pro Porto de Santos já numa transição com o Zé Carlos. Que daí me ligaram, será? Volta que queremos você aqui. Volta para fazer uma transição. A empresa lá que eu trabalhava tinha aumentado as operações, tinha Porto no norte, no sul, e tinha adquirido mais um operador logístico com vários warehouses em São Paulo, Baixada, e frota também de caminhões. Então, quando eu volto, já pego uma operação mais robusta. Fico ali numa transição com o Zé Carlos, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Você fez a certificação em SPS Code, né? Fiz. Você teve que fazer curso fora ou foi? Fiz na Polícia Federal em Brasília. Sou da turma de 2008, acho. Que SPS Code não é fácil para conseguir certificação. Pessoas não têm noção, gente. E SPS Code, antes de falar... É um negócio, é uma certificação... Você tem que ir lá, o pessoal às vezes levava na brincadeira, né? Vai lá, você tem que estudar, faz a prova, o pessoal, teve gente que não passou na prova. Não passa. Passou na prova, e é que é muita matéria ali, né? Então você tem que dar uma estudada, não pode levar de brincadeira, você tem que estudar, termina o dia, você tem que dar uma estudada. E a gente foi pra Brasília, então tinha gente que em vez de terminava o dia, em vez de estudar, os caras
dar a volta na cidade e falar... Esses eram reprovados. Teve gente reprovada. Teve gente... E quero ver justificar na empresa depois. Você foi reprovado por quê? Exato, porque o que acontece? Você vai fazer... Eu não sei como é que tá agora, mas que não mudou o formato. Então, o terminal solicita lá para o profissional fazer a certificação, tem uma série de documentações que você tem que entregar, porque o terminal precisa de um profissional certificado. Se você pega um terminal menor, então lá a gente certificou vários profissionais. Você pega, às vezes, um terminal menor, ele manda uma pessoa fazer o curso. Sim. E o camarada vai e não passa. Tem problema, teve história de gente ser demitida, avisou, eu não passei aqui, então você tá fora. Você tá fora, não tem que fazer. Precisa desse certificado e SPS Code é um negócio então, E eu lembro eu lembro lá que você comentou comigo, nas nossas conversas, quando você falou assim, do SPS Code, eu lembro quando você falou assim, Fabião, vem aqui que acabamos de instalar o primeiro X-Ray para container. Ah, sim. Lembra? Você falou assim, vem aqui agora que você vai ver. Foi. Para exportação, que era exportação e importação. Lembra? Você falou assim, vem aqui que você precisa... Fizemos para warehouse também, para armazém, para cargas... Até para vocês saberem, isso aí, o Anderson trabalhou em todos esses projetos, quando ele trabalhou nisso, ele contou essa história para mim que eu lembro até hoje. Ele falou assim, vem aqui que você vai conhecer o X-Ray agora, que agora, cara... Não passa nem o baratinha lá, que a gente vê a baratinha lá, tá dançando dentro do container para... Foi um projeto bem interessante. Nesse período que eu fiquei lá, a gente fez muita... Porque foi a empresa que mais tempo eu fiquei, a operação que mais tempo eu fiquei. Acho que um ponto que é interessante, assim... O modelo de gestão de segurança portuária, até portuária mesmo, ele é... Primeiro que é um nicho meio... bem fechado. Bem assim. Conhecido. Todos se conhecem. Mas os benchmarks, as práticas de gestão são todas de fora do país. Né? Ásia, Europa... Eu lembro que você chegou e tá para na Bélgica, não, deixa eu corrigir, você foi a Hamburgo, você foi até para fora. Fui. Eu lembro que você foi dar até palestras. Eu não fui para África e para Oceania, o resto eu fui. Qual que foi o porto? Eu tô tentando lembrar o porto que você deu aula lá. Eu fui em Rotterdam. Eu lembro que você Rotterdam, fui em Singapura, fui Complexo de Logan, lá nos Estados Unidos. Conheci lá. Lá eu fiz um benchmark bem interessante. É um complexo... E isso que eu ia te perguntar, na sua opinião, assim, que a gente em Brasil, a gente tem nossas dificuldades, nossos desafios todos. O que você enxerga, na sua opinião, Anderson, que a gente deve alguma coisa para os portos lá fora? A gente pode falar, não, os portos do Brasil também, em questões de segurança, são bem robustos. Eu posso te falar pelo meu lado, que eu visito aqui muitos, principalmente da região da América Latina, que eu vou auditar, visitar para a empresa que eu trabalho, sabe? Né? A gente vai sempre dar umas auditorias e verifico. Eu conto nos dedos aqui, o que eu vejo na região dos portos brasileiros, comparados com outras regiões, a gente realmente está bem na frente. Não, em termos de segurança, quando a gente fala do profissional, do profissional não, mas das estruturas de segurança privada, acho que a gente não perde nada não, né? Em termos de tecnologia e etc. A questão são os cenários, né? Porque você fala do ISPS Code, o ISPS Code é um programa que foi feito para combater o terrorismo. Sim. Depois do 11 de setembro. O CITPAT, etc. Sim. Mas talvez ele é o mais robusto em termos de operação portuária, né? Sim. Então o que acontece? Quando você vai lá fora, todo o approach do ISPS Code é para o terrorismo. E aqui no Brasil se usou o ISPS Code para fazer security, né? Porque o problema aqui era roubo de carga, questões de droga, etc. Contaminação de container com drogas. Etc. Então você meio que desviou o viés, né? Sim, é verdade. Né? Então assim, e aí vários eventos que eu ia lá para fora... ficava lá o pessoal falando de cyber ou de terrorismo e toda a questão do approach do ISPS Code para terrorismo, e a gente aqui, eu trazia muito da realidade brasileira. Mas também servia, obviamente, porque era pro nosso cenário, né? E eles não cobram a gente lá fora quando você faz essas visitas, porque... Lamentavelmente, o Brasil não é o Fábio que está falando, tem as notícias de vários canais de televisão, jornais, tudo que falam. O Brasil é uma das rotas principais de fluir drogas, sim. Certo? E eu queria saber, o pessoal não questiona o que vocês têm que fazer a mais, o que podia fazer de diferente para tentar segurar isso aqui no Brasil, alguma coisa? Como que chegava essas conversas? Não, tinha bastante questionamento. Tanto que, assim, né, era interessante porque eu participei de muitos eventos, até hoje. Acho que faz 2 meses atrás eu fui para Singapura. Participar de um evento. Eu saí do Porto, mas o Porto não saiu. Então eu fiz muito network, mundo afora. E o que acontece? É interessante porque eles têm como referência um profissional ou profissionais da área privada. Sim.
Né? Não é comum você ver chamando alguém do setor público. Mas eu explico por quê. Quando você pega a Ásia, você pega a Europa, Estados Unidos, eles têm 3 pilares de segurança. Né? Eles têm lá segurança pública, polícias iguais às nossas, muda um pouco lá e tal. Eles têm as Forças Armadas, papéis similares, soberania nacional, não sei o quê. Mas eles têm uma coisa chamada Homeland Security. Verdade. Você conhece bem. Conheço. E aí muda um pouquinho o nome na Ásia, não sei o quê, mas o processo é o mesmo. Que é um intermediário entre a segurança pública e as Forças Armadas. Sim, isso mesmo. O que o Brasil fez, né? Como é que é? Como a gente chama, né? O padrão jabuticaba. Vamos fazer um puxadinho aqui. Montou o quê? Uma comissão. Né? Então, assim, eu tenho bons amigos, né, que trabalham nessas comissões, fiz bons amigos na Polícia Federal, em todos os órgãos, mas vamos entender o seguinte, se os caras fazem lá para esse padrão de proteção escalonada e dá certo, sim, né, a gente aqui fez um processo distinto. E aí, quando você pega o cenário brasileiro, que você conhece bem, que é a questão de logística, etc., pô, a gente tem aí 17 mil quilômetros de fronteira. Não tem nem que fronteira, falar, né, são 11 estados com fronteira, você tem aí um problema enorme de controlar as fronteiras. Sim. E quais as soluções que a gente dá para cada um dos tramos de transporte, né, marítimo, rodoviário, etc., você cria uma comissão diferente. Para a segurança aérea é uma, para a segurança terrestre é outra, para a segurança aquaviária ou portuária é outra. E essa turma não se conversa. Então lá os caras fizeram isso. E o americano fez isso quando? Que é um dos que puxou esse benchmark que eles fizeram. Ele fez isso depois do 11 de setembro. Criou Homeland Security. Homeland Security. E ele tinha... Junto a todas as áreas. Exatamente. E ele tinha, se você for ver, ele tinha a mesma questão que a gente tinha aqui, que era várias agências para diferentes segmentos, e essa turma não se falava. Né? Tanto que uma das questões lá que mais apareceu depois do 11 de setembro foi todo mundo tinha um pedaço da informação. Eu não precisa só assistir, tem filmes, documentários que estão até na Netflix, tudo que vocês veem lá, que falam exatamente como aconteceu. E todo mundo sabia que estava para acontecer, mas uma informação estava grudada num departamento que não queria passar informação. Gente, eles extinguiram isso. E eles viram que o que acontece? A parte de fronteiras e infraestruturas críticas precisava ficar num guarda-chuva só. Porque foi por onde que entraram os terroristas e todo mundo sabe. Um dos departamentos sabia e os outros não sabiam. Isso foi então, aí quando você olha o guarda-chuva, por exemplo, pegando o modelo americano, né? Sim. Que é o Customs Border Protection lá, você tem lá o pessoal lá da Transport Security Administration, você tem a Guarda Costeira, TSA, Guarda Costeira. Aí cada um deles cuida de uns segmentos, mas estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Homeland Security. E tanto que o porto era auditado lá pelo Port Security Program pela Guarda Costeira Americana. Sim. Que ele fazia essa auditoria, era como se fosse uma auditoria global do ISPS. Tem um exemplo, o Anderson, você que trabalhou muito tempo para essa experiência. Cara, nós vamos pegar um porto, não vamos citar uma coisa, mas tem um porto lá. E aí uma vez eu tive uma conversa, quando eu estava falando de estatísticas de roubo de carga, com o ex-secretário de Segurança de São Paulo. E a gente estava discutindo os roubos na região de Santos, roubos de carga, na transferência. E eu falei assim, na época a gente estava recriando o Procarga, que era o programa de combate ao roubo de carga aqui no estado de São Paulo. E eu falei, vocês têm que chamar alguém da Capitania dos Portos. Eu lembro assim. Ele falou assim, Capitania dos Portos? Eu sugeri, falei assim, porque na região de Santos a gente tem lá a Polícia Federal, tem agência lá, né, do ladinho do porto, tudo. Tem lá, a região lá, tem lá. Tem a Polícia Civil, Militar, que você sabe disso. E eu falei, mas quem que tem, em tese, ela tem a Guarda Costeira ou tem a Capitania dos Portos? Aí ele falou assim, aí alguém falou assim, Capitania dos Portos, o que eles têm lá embaixo? Acho que eles têm um bote lá, falaram desse jeito. Eu falei assim, gente, mas aí o pessoal comenta, é isso mesmo? É a Capitania dos Portos que cuida ali? Como funciona essa... Como você falou, não tem o Homeland Security. Aí você tem uma Capitania dos Portos, aí você tem a Guarda Costeira, aí você tem a Polícia Federal, aí você tem... Não, eles têm a comissão, que é a Comportos, que é a Comissão Nacional de Segurança Portuária. E você tem a CESPORTOS, que é a comissão estadual, é uma regionalizada. Contudo, você tem ali, salvo engano, em torno de 10 instituições. Então entra lá o Exército, Marinha, a Aeronáutica não entra a Receita Federal. Aí você tem... E eles fazem a auditoria do ISPS nas instalações portuárias. Ok. Então, até aí... Tá, mas o ponto é o seguinte... Meu ponto é, você tá entendendo onde eu quero fazer isso? Com quem que eu falo numa situação? A questão é a atuação, né? Quando você olha para fora, você olha esses locais que eu falei, aí, Ásia, Europa, Estados Unidos e tal, você tem um Estado ali. Sim.
Então, um escaneamento de container, ele é feito ali, ou ele tem uma presença do agente do CBP. Tá lá o cara do CBP, eu sei disso, eu vi já viu lá isso? Sim, na fábrica que a gente instalou no México, a gente tinha fronteira, acesso exclusivo com fronteira México e Estados Unidos na época, agora não tá mais lá, mas tinha os funcionários, foi feito espaço pro CBP lá dentro. Então, os caras, eles que assinam, não é? E você tem a interface da ação preventiva e ostensiva e investigativa de inteligência, não quiser. Então, eles fecham esse cerco. Então, você tem o agente ali. Você pega, por exemplo, Porto de Santos, é 13 a 15 quilômetros de canal ali. Então, você vai ter que ter alguém fazendo o policiamento, o patrulhamento daquilo ali 24 horas. Tem isso, Anderson? Não tem. Porque do jeito que seria do jeito que deveria ser, porque eu tô falando exatamente o que eu falei para você. Quando eu tive essa discussão na época com o ex-secretário de segurança, eles ficaram surpresos. Falaram assim, eles mesmos, na discussão com o Comando Maior da Polícia Militar de São Paulo, não estou falando da Polícia Federal, gente. Não, foi na discussão na Secretaria de Segurança, eles falaram assim, ué, mas o que tem lá da capitania? É a capitania? É a guarda costeira? Ninguém sabia explicar. Então, e é aquela, tipo, o que você falou agora. Não... porque assim, não é... As instituições têm os papéis delas, então a gente está aqui para discutir isso. Não é nem isso. O ponto é a estrutura que o país tem para isso. É uma estrutura que ela não funciona como deveria, olhando os modelos que existem fora do Brasil e pelo cenário que a gente tem aqui. Porque a gente tem primeiro, a gente tem, como a gente já falou anteriormente, a gente tem aqui uma fronteira enorme. Sim. Então, eu falo assim sempre, né? O Brasil é um warehouse de licitude. Isso é boa. O Brasil é um warehouse de licitude. A gente não faz drogas aqui, armas. Não é nada a ver. Vem pra cá e daqui a gente distribui. A gente é bom comerciante. Exatamente. Então aqui é um freight forwarder. A gente é um bom freight forwarder. Mas por que procuraram aqui? Por causa de facilidades. Né? Então, assim, você consegue vir, chama lá, Colômbia, Peru, Bolívia, todo mundo sabe que vem dali. Sim. Vem para São Paulo, desce, ou vem pelo Sul, eles vão migrando. E aí, entra esses produtos todos ilícitos aqui, daqui você distribui. Sim, exatamente isso. Você distribui para a Europa, para outros lugares, ou bate na África, vai embora. Então, essas rotas, o que a gente está falando aqui não é segredo. Né? E por onde que chega. E o que acontece? Qual o impacto que tem nisso? É o chamado risco Brasil. Porque, primeiro, isso vai para a economia subterrânea. Sim. Tinha que ter aquele trabalho do ético, eu apresentava isso em algumas... o pessoal Você está falando do Fórum de Combate à Pirataria ou você está falando de qual? Do ético é o outro, né? Não é o ético. Mas o Fórum de Combate à Pirataria também... Eles têm bons números lá. Bons números disso. Mas eu lembro do trabalho do ético, daqui a pouco eu lembro o nome do cara que tocava lá, falava direto com ele. Dava em torno de 17% do PIB. Caraca. Salvo engano. Esse último dado que eu tinha de 2019. Dava em torno de 17% do PIB. O que a economia subterrânea movimentava. É bem similar com o que o FNCP mostra nas perdas, que é o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. E ele mostrava lá o quanto que o país perde com as questões de... fraude, falsificação, que também vem de regiões portuárias o recebimento e a saída. Então, exatamente. Então, assim, a gente não guarnece as fronteiras, a gente tem fronteira com países que são super complicados em relação a isso. O Brasil vira um país um warehouse de licitude, traz para cá, armazena, exporta, né? E entra e sai tranquilamente, né? Então, assim, aí quando você... E o formato como a gente opera isso, que é esse formato mais pulverizado, esse modelo ali de comissões... Sim. Quando você fala de comissão, o que é o responsável da comissão? Você vai ter um ente lá que é o responsável da comissão, mas no final ele vai dizer, você faz isso, você faz isso... No fim, a coisa não anda do jeito que tinha que andar. Agora, voltando. Aí o seu Fagundes voltou para a região de Santos, trabalhando... E depois disso, o que o seu Fagundes fez? Aí... Tinha um cara que você acho que não conhece ele, chamado Gustavo Ditz. Não conheço. Famoso Gus. Gus, um abraço pra você. Eu sei que você tá assistindo, ele tá assistindo. Ele costuma assistir lá, ele me manda as mensagens. Ele tá lá nos Estados Unidos e tá assistindo. Tá lá. Agora o cara é importante, hein? Eu encontrei com ele na última reunião da TAPA lá nos Estados Unidos. Ele é maravilhoso. Ele é um cara muito... Então, aí eu falei, conversei com o Gus, vamos pra BAT, vamos pro tabaco. Então, saí do Porto pra ir trabalhar com cigarro e tabaco. Você só quer coisa alegre, né, meu? Só emoção. Com muita emoção. Vamos lá, e aí? Aí fui pra BAT, na época o Gus tava tocando um projeto bem interessante, que na época a gente chamou de Security 2.0. Ok. Né? Um time bacana que a gente formou lá, era eu, o Gus,
o Breno e o Edu Rezende, Uhum, né? sim. E aí montamos algumas vezes. Eu fiquei com o Security Operation, né? Então era o que tocava praticamente todas as operações. O Breno tocava inteligência e investigação e o Edu ficava com Prevention, que a gente chamava projetos, e a mais a parte de segurança pessoal. Sim. E BAT não precisa dizer mais nada, né? Assim, então, tabaco é bem desafiador. Tabaco você não precisa falar, a gente sabe, não é questão dessa empresa ou de outra empresa, a gente sabe que todos os dias tabaco é um segmento que roubam não sei quantos carros por dia. É um segmento nervoso na questão de segurança de transporte, de carga de transporte de tabaco, é roubo todo dia. Tabaco, cigarro tá entre os top. É o top. 3 ali. Eles roubam demais. Variam porque é muito fácil a distribuição. Exato. E não tem aquela... É uma das discussões que a gente está propondo aqui para ajudar na modelos de rastreabilidade. Rastreabilidade. Sem rastreabilidade, isso aí não vai continuar focando. E era o que tinha, assim, por exemplo, a gente pegava muito isso, né? Que todos os roubos que tinha uma estrutura de logística por trás para fazer as distribuições e os receptadores e tudo mais. Barzinho, boteco, os caras recebem. Mas a gente fazia também anti-illicit trade. Isso é bom. Tá, um desafio enorme, porque vinha muito cigarro do Paraguai, né? Cara, então, esse aí também é outro desafio muito grande, porque a gente fazia lá um cycle plan para fazer engajamento com autoridades e tentar diminuir o share do ilícito em vários lugares do país. Não é fácil. Mas tinha regiões que eram bem complicadas, né? E quase todo o cigarro vindo do Paraguai, né? Sim. O Paraguai produzia... eu lembro na época, né, os números, se cada habitante do Paraguai fosse... a produção que tinha no Paraguai, se cada habitante fosse consumir o cigarro, toda a população teria que fumar 5 carteiras de cigarro por dia. Eu vi isso aí na TV, saiu na TV, então isso é verdade. Eles produziam lá e vinha para os países aqui. Caramba, não tem como. E aí depois o pessoal aqui no Brasil começou a falsificar o cigarro falsificado. E aí a gente faz... Você pensa que a gente perde negócio? Nós somos bons. E daí eu fiquei ali, mas é um desafio muito grande, porque tinham várias operações, a gente tinha um viés logístico enorme, né? Distribuição. Sim. Também a parte de segurança de site, toda a parte de segurança pessoal, porque... Você ficou no Rio ou em São Paulo nessa época? Fiquei em São Paulo. São Paulo. Mas ia muito pro Rio também, né? Tinha uma unidade direto pro Rio. Rio. Tinha. A gente ia direto... O Gus estava no Rio, voltou para São Paulo. Sim, eu lembro, encontrei com ele lá em eventos. E eu ficava em São Paulo, mas viajando bastante. Para as fábricas, para as operações, para o país todo. E depois desse aí, vamos lá, eu tô puxando teu currículo, você tá vendo? Aí ainda teve a transição, porque o Gus saiu, fiquei um tempo ali, assumi a operação toda, pouco ali quando estava começando o Covid. Nossa, é verdade, hein? Tava nervosa, hein? Aquela crise ali todo mundo, né? Foi bem difícil. Foi bem difícil. E aí, na sequência, fui parar no Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Puta de uma empresa, gente. E a logística é nervosa, hein, Anderson? Nervosa. Algo bem diferente, né? A forma como as empresas de e-commerce, né? B2C Os caras, todo mundo fala, é super nervoso na veia, né? É uma operação que não pode parar, né? Rampou com o Covid, né? Sim. E quando eu entrei lá, acho que tínhamos 17... Eu tinha 17 pessoas no meu time. 17 eu fui 17º. Fiquei lá 4 anos. Quando eu saí, tinham 120. Meu Deus do céu. É uma operação super nervosa, a gente sabe. Aumentando a quantidade de sites. O Mercado Livre cresceu muito aqui no Brasil. É uma empresa fabulosa. E o formato também, né? Porque toda vez... Os desafios para você montar a estrutura logística que eles montavam. Então, era assim, vamos inaugurar mais 4, 5 service centers daqui a 3 meses. Daí, chegava na outra semana, você ia na reunião, não são 4, 5, são 10. E não é daqui a 3 meses, é daqui a 1 mês, sei lá. Aí eu olhava assim, tipo, mas não vai dar, né? Aí dava. Tem que dar. Inaugurava site com os caras pregando e vamos lá. Parece aquelas cenas dos políticos antigos dos anos 80, 90, inauguramos esta linha... Mas não tem nem... Não, mas era interessante. O pessoal, vamos expedir nem que seja 1000 pacotes, mas vai ser hoje o Gol. Não adiava Go Live, não. Os caras eram danados. E os caras entregavam. Tinha um jeito diferente de fazer as coisas. Peculiar mesmo. E aí fomos trabalhando na construção, estruturação de equipe, porque na época estava
quando eu cheguei era mais Sim. loss prevention, depois entrou o viés de security voltada para Os sites, armazém. Tinha operação que a gente não tinha lugar que não tinha nenhum operador, nada, não tinha ninguém, nem câmera, nem nada. Jura? Não, o norte, principalmente, norte e nordeste, eu lembro que É difícil. te inaugurava o site sem... Mas aí tem aquela questão de que nosso sangue de segurança, loss prevention mata, né? Porque você inaugurar um site B2C que vai passar produtos de alto valor, o valor que é sentimental, que vai entregar para algum cliente, alguma coisa, e sem câmeras, sem alarme, sem segurança toda estruturada, é muito problema, né, meu? Bem desafiador. Talvez o ponto que seja interessante, assim, que era a turma ali que trabalhava nisso era muito cooperativa. Então, você conseguia fazer as primeiras linhas ali de defesa com o próprio pessoal de operação. Isso é bom. Eles eram parceiros nesse sentido. Então, assim, alguns sites que a gente não tinha operação, o próprio gestor do site ali era o conselho de dono. Os caras... Ai, que bom. A gente até tinha uma método, a gente falava lá que era 90-10. 90% das decisões eram tomadas localmente. Sim. Então, quando você influenciava ali... Você até acabava atrapalhando, dependendo do ponto de a vista. turma ajudava. Então, eles sabiam, ajudava? não tem estrutura. Ajudava. Eles não tem estrutura de segurança. Ok. Então, o responsável lá, o gestor do site, ele acabava atuando ali, e a gente acabava atuando mais naqueles que tinham mais problema ou mais desafios. Então, muitas vezes a gente pegava alguns sites que não tinham tanta estrutura de segurança, em que o loss rate era bem mais baixo. É interessante isso, né? Então, os caras tinham uma cultura de controle, uma cultura de segurança até, claro. de melhoria ali no processo, porque você falava de loss prevention, né? Se o processo fosse bem feito, você perdia pouco, né? Claro. Então, assim... Mas foi bem desafiador ali. E toda a implementação, a rampagem e todos os sites que tiveram, todas as mudanças também que tiveram e o formato como uma empresa... Sim. Chamado lá o DNA Meli, né? Então foi uma experiência muito bacana. E como é que foi o convite para a tua empresa que você está agora? Foi também mercado, né? Foi mercado. Calog, que é uma empresa também conhecida aqui no mercado brasileiro. Sim, uma transportadora mais voltada para e-commerce, né? E foi mais uma transição ali. É nacional? Ela é nacional. Eu pensava que ela era uma multinacional, eu não sabia. E aí também um viés de delivery muito parecido, né? Assim, com as operações de e-commerce, né? E como outras que estão chegando aí da Ásia, né? Então uma operação mais similar, mas aí pega a parte também de fraude, pesado, hein? Fraud prevention, parte de chargeback, toda essa coisa de fraude, porque a gente vê no mercado, você tem acompanhado, né, uma migração, né, tanto do roubo de carga quanto a questão de empresas que trabalham com e-commerce, a parte de fraude é algo bem pesado, hein? Bem nervoso. E tem toda a parte de proteção também dos sistemas e etc, para que você evite que façam esse tipo de fraude. Agora, a gente está chegando agora no momento que a gente quer o que o pessoal espera mais, sabe? Que é o momento das histórias que a gente revela aqui algumas histórias interessantes para o povo aqui, sem citar nomes. Gente, mas quem estiver envolvido, saiba que é com você. É a parte das histórias aqui. Eu vou perguntar se você... Anderson, vamos começar sem citar coisa assim. História cabulosa que aconteceu na região, na área de Portos, que você possa contar uma história boa. O Porto, assim, acho que foi o grande... Eu falo que o Porto é o clímax da logística, né? E tudo lá acontece, né? Então, assim, tinha tanta coisa que acontecia lá. Eu peguei... Primeiro greves, né? Tinha greve de tudo. A greve de estivador, tinha greve da Receita, toda hora você tinha uma greve. Você já botava no calendário, qual é a greve de hoje? E sempre acontece, a gente até fala, pô, qualquer hora acontece uma coisa nova. Teve algumas... A greve da greve. Greve de tripulação, às vezes os tripulantes pararam. Os caras, eu nem lembro de onde era aquela tripulação. Não lembro mas o cara também quis parar. Pararam o navio lá, pararam tudo e ficaram de greve. E se os caras são de outro país, como é que você vai atuar? Aí chama a polícia federal, não sei o quê. Eu cheguei a pegar, depois parou, mas eu cheguei a pegar a questão de caras que vinham da África, escondidos, bem complicado. Você pegou isso? Teve aqui, né? Peguei. Eu lembrei de casos que... Veio mesmo? Peguei. Como é que foi? Como é que chegou? Você descobriu? Como é que foi? Não, como é que funciona isso, né? Eles se escondem no navio. Então, o navio passou lá na África, passou em algum lugar, eles se escondiam, geralmente África, né? Sim. Eles se escondiam, refugiado, coisas assim.
E eles contavam, depois a gente ia lá acompanhar os caras e a gente fazia toda a parte de acompanhar lá a Polícia Federal, para eles descerem, porque você tá fazendo o controle de acesso. Sem né? documentação nenhuma, né? Então, eles ficam no navio contando... Eles se escondem dentro do navio, o navio é enorme, eles se escondem dentro de um container, alguma coisa, e eles ficam... Eles contam o tempo da viagem. Ficam contando, porque eles não comem, eles ficam lá... Caraca! E eles contam o tempo... essa viagem para chegar até lá, a costa brasileira, não sei o que, leva 4 dias, 5 dias, 6 dias. E eles ficam escondidos... Esperando, e geralmente eles se apresentam quando o navio já está na costa. Já tá chegando no porto. E aí você pegava, quando a gente ia lá receber eles lá e tal, os caras estavam totalmente... Desnutridos. Não sei o quê. Aí a polícia lá fazia, a gente acompanhava eles, então era bem complicada aquela situação, bem triste, assim. Bem triste. Eu vou perguntar de uma história, de curiosidade minha agora. Claro. Casos de que a gente viu na TV, uma vez eu vi, acho que eu não vou falar na emissora, mas eu vi um caso que comentaram que tinha o tráfico, contratava até mergulhadores para cortar o casco do navio. Isso realmente você pode falar, não, já aconteceu, foi preso, não sei, mas já viu acontecer? Não, tem. É real mesmo isso aí? Pô, saiu isso até nas notícias do Brasil. Tinha. Porque quando eles tentam colocar drogas no navio, Sim. fazer essa trâmite do droga na região portuária, eles tentam de todas as formas. Sim. Né? Então, quer seja usando a tripulação ou colocando dentro do container, que é o famoso rip-on, rip-off. Como que é o mais comum hoje? Que você Varia. Não, assim, mas qual que tipo... Qual era o cara mais comum? O rip-on, rip-off. O que é o rip-on, rip-off, para quem não sabe? Ele vai pegar a carga de alguém que está exportando e vai colocar a droga lá dentro. Contaminar dentro do container. Vai colocar lá dentro. Aí ele vai tentar colocar... É isso, Anderson, só para ter uma ideia. Antes do escaneamento, ele colocava na retroárea, antes de entrar no porto. Depois do escaneamento, ele começou a tentar fazer isso dentro do porto. Ou tentando içar a droga no navio, né? Por corda, coisa desse tipo. Já deve ter pego vários casos assim, né? Sim. E como é que faz num caso de que você tá com uma tripulação lá, tipo, se o tripulante tá envolvido, não sei se já teve um... Sim. Cara, você tem que chamar PF, prende um cara tripulante internacional. Geralmente é assim, os casos que tinham, nesse ponto aí a Polícia Federal já estava monitorando, né? Já estava acompanhando. Então, assim, eles vinham e faziam ali um flagrante, vamos dizer assim. Sim. Uma operação, né? Para acompanhar isso, né? Então, eles... E aí variava justamente o modus operandi, né? Que é içamento de carga, cooptação da carga da droga, né? Ou cooptação da tripulação, ou esse caso de mergulhadores. Aconteceu várias vezes lá isso. Eu lembro... Na Barra também, o navio tá atracado na Barra, ele vai até... Então, você sabe o que eu escutei recentemente? O pessoal comentou muito que, como reforçou muito a segurança nos portos, de novo, eu não tenho números, não tenho confirmação, são histórias contadas, estou só repetindo aqui. Que migrou muito as tentativas de contaminação do porto diminuiu. E como os navios ficam sempre na Bahia, esperando o seu momento de atracar para fazer troca de container, é lá que o pessoal está começando a atacar mais naquela região que carece exatamente de uma proteção da polícia, não sei se é guarda costeiro, o que fosse. O que acontece? Essa variação do modus operandi é de acordo com vamos dizer assim, com o aumento da segurança ou do controle por parte da autoridade. Então, se eu aumento o escaneamento no porto, eu vou para a Barra. Se eu aumento a proteção no porto, ele vai, como está acontecendo agora, acho que já tiveram algumas notícias que eles estão fazendo aeroportos lá pro lado, clandestinos, obviamente, lá pro lado da Amazônia, lá, a cabeça do cachorro. Caramba! Migraram para lá. E também tinha uma migração de portos, tá muito apertada aqui vai no Porto Santos, vou pro sul. Vamos para uma região que ainda vão tentar o máximo, onde que tem mais facilidade. Então ele vai vendo onde tem mais vulnerabilidade, onde está tendo mais controle, ele vai migrando. Sim. Né? A questão é o quanto se você aprende num lugar, o quanto não está passando para o outro, né? E aí tem a relação com aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que é o modelo que a gente tem aqui, né? Porque um ponto que é importante, né? Muitas vezes o pessoal tem uma ilusão. Um terminal, uma operação portuária, ela pode ser muito bem... Está muito bem protegida em termos de segurança privada. Tecnologia, câmeras, etc. Mas você tem que complementar com inteligência e ostensividade. São pontos super importantes. Então, assim, porque senão, qual é o problema que ocorre, que é o modus operandi mais comum na América Latina e no Brasil não é diferente? É a cooptação. Sim. Né? Porque as cifras são enormes, exatamente. Assim,
Você sabe, agora eu vou dar um pouco de água pro vinho para a parte de B2C. Tabaco primeiro, antes do B2C. Tabaco, eu lembro de uma história que me contaram, e ele vai vir aqui, quando vai vir no podcast, eu não vou entregar você ainda, viu, meu amigo? Você vai contar essa história aqui. Mas eu lembro de uma história que ele também chegou a cuidar de empresa de tabaco, ele falou assim, Fábio, vamos ver se já passou alguma coisa similar. Ele comentou de um caso que pegaram o veículo e... como estava com o monitoramento foi lá e travou. Isso já faz mais tempo, não é igual agora. E aí, na comunidade, os caras falaram assim, abre a porta. Não posso, porque tá travado, que eu não consigo aqui, travaram, não sei o quê. Põe o cara da gerenciadora aí na linha que a gente vai ter se você não abrir isso aqui, ele colocou, sabe, jogou gasolina no veículo, vou tirar fogo no seu veículo se você não abrir essa porta. Você já chegou a passar coisas similares com risco para o motorista, alguma coisa? Tinha, assim, que acontecia, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles, na época, começavam a... Eles tinham um guincho. Guincho? Guincho, caso de guincho. Eles arrastavam, o veículo travava, eles arrastavam para a comunidade, arrastavam. Você tá falando sério? Guincho mesmo? Os caras tinham guincho? Inchavam o veículo e levavam... Essa eu não sabia. Peguei guincho. Como assim? Eles pegavam... Bloqueou. Ele vinha com um guincho, guinchava o veículo e levava embora. Tinha. Peguei isso algumas vezes. E assim, o que eu vi no Rio de Janeiro também era assim, pegava o motorista com o auxiliar e faziam, eles ameaçavam. Aí você abria. Aí não tinha como. Isso é normal. Né? É a vida da pessoa. Sabia que caía na comunidade ali. Não tinha pra onde sair. Não tinha. Cara... E aí a questão também, assim, até a geografia, porque e era muito rápido, né? Tinha muito pouco tempo de reação. Então, quando ele caía nesses locais mais de risco alto, você podia acionar quem que você quisesse. Ninguém ia entrar lá para buscar uma carga de qualquer coisa que seja, né? Eletrônico tá no meio, eletrônico, farma. Agora, essa parte eu lembro do Nordeste que a gente tinha problemas de sequestro, né? Você deixavam... Sério? Eles tocavam fogo no veículo e ficavam com o motorista. Eles tacavam fogo no veículo? Tacavam fogo e seguravam o motorista. Ficava lá 12... A gente ficava monitorando. Ficava lá, geralmente eram umas 12 horas eles liberavam. Eles liberavam o cara lá... Eu tô rindo de maldade. Gente, não acredito que os caras faziam isso lá. Eram mais violentos, assim, nesse aspecto. Às vezes batia e tal. Coitado do motorista. Então a gente tinha uma preocupação maior com as pessoas. Claro. Né? A gente entrou com um processo de cuidar mais das pessoas, então... Mas você sabe que uma das coisas que eu vou trazer aqui, eu vou trazer alguns colegas da Força Policial, Justiça, que já trouxe até um colega que era delegado da Polícia Federal, o Dr. Caio, que você também conhece. E aí eu falo assim, gente... Por que os caras não abrem BO? Às vezes não é que os caras digam a polícia, em alguns casos eu vejo BOs que tem sequestro. E o pessoal joga lá só o artigo de roubo de carga e não coloca as outras coisas. Porque ele não configura. Os caras são... Pega o coitado. Eu sei que a finalidade era o roubo da carga, sim, mas tinha tanta coisa que o cara fez de errado que para justificar associação criminosa, sequestro. Sim. Nem pegar um motorista que segurar, tacar fogo no carro. Pô, dá pra colocar figurar. Porque ele faz o seguinte, eles retêm o motorista, fica um tempo com ele, leva ele para outro lugar. Rouba até a carteira do coitado. Deixa ele incomunicável, mas libera. Entendeu? E o foco é a carga. Então, assim... Você tinha que colocar um... Eu sou daquela... Se precisar melhorar a lei, a gente tem que ter lá PLs que estão sendo discutidas, mas dava para fazer algumas coisinhas. Sim. E agora, por último, Anderson, por último de história assim, B2C, Anderson, qual que foi o pior caso que você pode... Não estou falando sem nomear a empresa, que você fala, cara, Fábio, é do... Acho que a gente... Você pegou, o caso que você pegou, você fala... A intensidade, assim, né, de incidentes, tinha uma intensidade muito... Porque o volume era muito alto. Então, lógico. Assim, chegou uma época que você trabalha com parceiros, né? Sim. Trabalha com crowdship. A crowdship é uma realidade que veio para ficar. Então, na verdade, você está trabalhando com alguns parceiros e muitas vezes esses parceiros fazem algumas coisas que você não contratou ele para fazer isso, né? Então, você tinha esses problemas. O camarada foi fazer um delivery e pegou a carga e jogou a carga por cima do muro. Puta, quebrava. Uma vez morreu uns cachorrinhos lá. Tá brincando? O cachorro comeu o veneno? O que é? Era vidro, acho que era vidro, se não me engano. Deu um trabalho isso. E aí o cachorro... Imagina, o
camarada vai lá, leva um negócio de vidro, em vez dele entregar, ele joga, quebra. O que a empresa tem a ver com isso, né? O cara é totalmente irresponsável. Aí o cachorro comeu o vidro lá, morreu, acho que 2 cachorros, se não me engano. E aí deu um... Isso que eu falo, vocês abrem o BO pra esses caras? Ou chegava não, abre, a gente apurava, isso era muito rápido até. Isso que eu falava. A gente era muito rápido, a gente aprendeu a ser rápido com isso, porque muitas vezes esses incidentes aconteciam, às vezes ia pra imprensa e você tinha que dar uma resposta, né? Pô, é verdade. Hoje em dia, uma empresa que tem todas as empresas que se prezem, tem a sua brand protection ali, vão se preocupar em dar uma resposta, independentemente de ser... Não basta dizer, era um parceiro lá na ponta e tá tudo bem. Não vai. Então você tinha que dar resposta. E a gente apurava. Tentativa de fraude acontece muito, porque, vou te falar, você trabalhou no B2C. Fraude que eu quero dizer assim, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Que o cara cria um marketplace falso. E vocês tinham um processo bem robusto, né, para investigar esses caras, né? Vocês chegaram a isso? Eu pegava mais fraude no delivery, né? Que eu já fui entregar uma coisa e entreguei outra, né? E o cara abria um claim? Sim. Era golpe mesmo, literalmente. Eu lembro de um caso que... às vezes a gente monitorava ali junto com a área de fraude, chama área de fraude, mas a fraude mais voltada para marketplace. Mas eu lembro de caso que, por exemplo, você notava que estava fazendo uma entrega de um valor muito alto numa região que o poder aquisitivo não era tão alto. Então você, vocês têm esses controles. Porra, que legal, Anderson. E aí, basicamente, provavelmente, compra com cartão de crédito fake. Fake ou roubado, clonado, o que for. E aí teve um caso que foi bem interessante, assim, de contar, porque aí a gente monitorou tal, e aí o camarada foi entregar e ele viu que, isso aqui não compraram isso aqui. Era uma quantidade grande, se não me engano, de eletrônico. O entregador que percebeu? O entregador percebeu, não compraram isso aqui. E ele ficou com... Não entregou? Não entregou. Ele fez a apropriação indébita do produto lá, dos negócios. E aí os caras que estavam dando golpe ligaram pra ele e disseram assim, se você não entregar, nós vamos te matar. Não atrás de ti. Aí ele se sentiu ameaçado, voltou e devolveu. Falou, olha, eu ia ficar, mas não ia ficar pra mim. Mas era fraude mesmo, era bandidagem mesmo. Era o ladrão roubando o ladrão, né? Basicamente isso. Eu fiquei imaginando. O cara, olha... esse cara não tem condição de ter isso aqui, não. Vai ficar pra mim. Eu tive aquele jeito que eles falam assim, Roger, o que é isso? Cara, foram atrás. Devolve meu negócio. Não, eu pensei em ficar, mas me ameaçaram. Ele ainda contou. Eu pensei em ficar pra mim, mas os caras me ameaçaram. Então, assim, e o Brasil é criativo pra fraude. Os caras fazem. É uma coisa que você tem que monitorar também, a oscilação de vendedor, né? Então, o camarada tá vendendo um produto, ele vende madeira, daqui a pouco ele oscila, vai lá e começa a vender outra coisa. Você vende madeira, você tá vendendo laptop? Começa a aumentar começa a aumentar ali, por exemplo, a renda dele, coisa desse tipo. Então, são coisas que você tem que monitorar. Esse é um trabalho ferrado que vocês têm que fazer em fraude, né? Que tipo, o time de fraude, porque senão os caras realmente... brasileiro é criativo. Você tem que trabalhar com cenário de fraude ali, você tem que ir monitorando isso, né? Porque imagina num volume enorme, essas transações ocorrendo, então você tem que criar um ambiente de monitoramento em que ele avisa ali, você tem que ter um yellow flag, os alarmes, né? Só por curiosidade, números, não estou falando número exato, quantos milhares que a gente está falando de marketplaces tem hoje mais ou menos no mercado? Eu não sei o número não, mas eu chutando mesmo. Mais de 1 milhão, você acha? Eu acho... mais de 1 milhão não, mas eu acho que tá próximo aí. Caraca, meu. Começou assim, né? O que a gente observa? Você pega uma experiência de grandes players, né? Sim. E fala, as principais empresas de e-commerce, assim, tem uma estrutura muito grande por trás disso para fazer esses monitoramentos, etc. O ponto é que surgiram várias outras, né? Então, você tem várias plataformas e plataformas com movimentações muito grandes. E aí, o ponto ali, a dúvida é, né? O quão protegidas elas estão para fazer o controle desses algoritmos todos, desses cenários antifraudes e desses modelos, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que tem um viés muito forte para fraude. A gente tem a migração do roubo de carga para fraude, você sabe disso? Lógico o roubo de carga diminuiu. Não, os caras entenderam que fazer fraude é mais fácil. É mais fácil e mais seguro. Mais seguro e não tem, né? A gente é um país que não tem segurança jurídica e é difícil de pegar. Então, tem essa migração, né? Então, é um ponto que é bem pesado. Bem desafiador, né? Bem desafiador. Porque você vai usar uma plataforma para expor um produto, né? Para vender, né?
Aí você vai fazer lá seu cadastro, né? Como é que é o processo de onboarding? Sim. Como é que eles verificam lá o teu, sei lá, o seu CNPJ, Sim. o nível de perfil securitário seu, etc. Então não tem essa maturidade aqui, não tem. Não. No Brasil não tem essa maturidade. Então tem muito... E a velocidade, o volume é intenso, então é um desafio enorme. E agora, por último, qual é o futuro de Anderson aqui? Cursos, palestras, trabalho, o que o Anderson quer deixar de recado aqui? Os que estão seguindo a gente aqui, que o Anderson, gente, é um profissional fabuloso. Olha a história que a gente acompanhou aqui. E aí, o que você pretende? Quais são os novos passos? Quer fazer o curso da Tapa com a gente? Vamos lá pra Tapa. Você sabe que eu fiz a certificação da Tapa lá na Tailândia. Olha aí, tá vendo? Eu fui fazer uma palestra, acho que foi em 2016. Uhum. Eu participei do congresso da Tapa lá na Tailândia, do capítulo da Ásia. Sim, legal. Até achei bem interessante, porque é um evento que tinha 13 mil pessoas. Enorme, cara, é enorme. Não tinha ideia, né? Ásia, Estados Unidos, tá aí grande pra caramba. Fui lá, participei de vários painéis e dei uma palestra lá e entendi lá como é que funciona, né? Até porque lá eles não têm o próprio mercado se regula, né? Sim, não tem gerenciador de risco lá, né? Eles mesmos se regulam. Não tem gerenciador, é coisa de Brasil. Sim, ponto do Brasil. Mas assim, meu background foi todo nessa... Eu particularmente, depois de um período ali na carreira, eu fui mais pro lado de buscar conhecimento na área de crisis management e business continuity. Sim. Né? Esse negócio da Tapa foi um divisor de águas até para mim, porque eu entendi que eles, olhando para a infraestrutura crítica e para a logística, eles são muito preocupados com a resiliência. Sim. Que é um termo que a gente tem usado agora aqui, né? E aí, na época, eu achei interessante, daí eu fiz um mestrado na Universidade de Leicester. Sim. No Reino Unido, em gestão de crise, business continuity, desastres, né? Até disse, security já tem uma formação nessa área, então deixa eu buscar algo para entender como é que é business continuity. Sim, e fui fazer o CBCP, né? Eu fiz a certificação, a maioria da turma faz o CPP, né, da ASIS, eu fui fazer o CBCP porque justamente eu queria entender mais a questão de continuidade e de negócio. Então, para mim, foi bem, bem interessante, né? E... Cara, o futuro a Deus pertence, né? O nosso futuro a Deus pertence. Eu acho que, assim, o mercado brasileiro, o mercado latino-americano começou a entender melhor os profissionais do latino-americano e brasileiro, né? Sim. Porque muitas vezes você aí lembra que há uns 15 anos atrás a referência era toda americana e tal. Hoje a gente dá aula em muita coisa. Exato. Muita coisa. Porque eles vêm para cá e olham, a gente trabalha com recurso menor, com uma insegurança jurídica, com cenários inóspitos e ainda temos que entregar resultado, né? Exatamente. Então, quando eu até brincava, às vezes que eu ia para dar palestra, participar de eventos fora do Brasil, os caras falavam, a gente estava às vezes discutindo questões mais... com maior impacto, como é o terrorismo para eles lá, que é um negócio, um assunto de Estado, mas também as empresas acabam olhando. E eu falava para esse cara, o Brasil não tem esse histórico de terrorismo, mas os meus ladrões e fraudadores... São terríveis. Se o cara puder te levar uma caneta, uma folha de A4, ele vai levar. Leva mesmo. Leva mesmo. Então você tem uma rotina com a quantidade de incidentes muito grande, né? Então esse é um ponto aí que acabou fazendo com que esses profissionais aqui sejam melhor vistos. Bem preparados também, com certeza. Exatamente. Então, a gente não deve nada para ninguém aqui, né? Com certeza. Aqui. Anderson, queria agradecer aqui em nome do Bytes e Cargas a presença do meu amigo Anderson Fagundes. Conheço esse homem, como eu disse, acho que não vou falar a idade não, mas que já falei no começo. Nos conhecemos há bastante tempo. É um profissional maravilhoso. Obrigado de novo por ter vindo aqui. Para a gente aqui do Bytes e Cargas realmente é uma... Como que eu posso te dizer, assim, tentando ser coisa... Uma surpresa bem grata você ter vindo, participar desse podcast com a gente e compartilhado a sua história aqui profissional, a história do Anderson, da esposa que tá ali, quietinha ali, a gente não vai falar. Até quietinha não. Dá um tchauzinho pra esposa, lá. Acho que é importante dizer que essa carreira só foi construída graças a ela, né? Com certeza. Olha só, que mensagem linda! Tá chorando ali, ó. Não, a carreira, todas essas coisas só se concretizaram porque ela... Foi seu braço direito com a sua família, te apoiou. Ela fez tudo, ela é responsável por tudo. Não, com certeza. Eu também tenho uma pessoa que manda um coração... Um beijo especial para você. Tá no seu coraçãozinho, tá? Anderson, obrigado novamente, meu amigo. Estamos aí, estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. A hora que quiser, a gente volta. Com certeza.